projeto Acerto fala sobre jejum pré-operatório do paciente. Última dieta às 10 horas da noite, vinha em jejum, inclusive de água. O projeto Acerto, ele veio para melhorar a nutrição do paciente que vai entrar numa cirurgia eletiva. Então, a gente está falando de um trauma, mas de um trauma que foi previamente organizado. Então, a gente sabe que aquele paciente vai passar por um trauma, mas ele foi organizado. Não é igual um acidente de carro, um queimado. É um trauma que a gente vai tentar controlar, amenizar aquela resposta imediata ao trauma. Vocês lembram que na minha aula eu falei de duas fases, uma fase ebb e uma fase flow. Na fase ebb, que é dos primeiros 2 a 3 dias, uma fase mais hipocatabólica, e depois a fase flow, que vai ser uma fase hipermetabólica. Vocês lembram disso, né? Então, o que a gente tem de evidência científica acerca do jejum pré-operatório? Está correto última refeição, 10 horas da noite, vir em jejum, inclusive de água? Não. A princípio, o jejum do paciente de alimentos sólidos vai ser 6 horas antes da cirurgia, tá? O estômago é capaz de esvaziar 500 ml de conteúdo gástrico por hora. Então, são 500 ml por hora que um estômago saudável consegue passar para o tubo digestivo. Então, a gente pede que alimentos sólidos sejam 6 horas. Mas a gente pode fornecer um líquido que não é um Gatorade, é um líquido específico. Ele parece com Gatorade, ele tem glicose e sais minerais. Ele parece. Nos hospitais, a gente chama ele de hipolipídico. É um suplemento que chama hipolipídico. Ele parece um Gatorade, mas não é. E é um composto que não tem proteína, tem glicose e sais minerais, que a gente pode ofertar para esse paciente até 2 horas antes da cirurgia. Então, o projeto Acerto, entre várias coisas que ele prevê para melhorar a resposta metabólica do paciente àquele trauma, uma delas é falar sobre o jejum. Tá? Então, vocês vão ler lá que no projeto Acerto, líquidos claros até 2 horas e compostos isotônicos de glicose com sais minerais até 2 horas antes da cirurgia, tá? Hoje a gente tem um problema muito grande com o paciente bariátrico, porque ele é induzido a emagrecer antes da cirurgia. Só que ele não é orientado de como ele tem que emagrecer. Então, os pacientes hoje chegam desnutridos para fazer uma cirurgia bariátrica e vão complicar com fístula. Então, a gente pega hoje o paciente bariátrico com fístula que a gente não consegue fechar, porque o paciente chegou para fazer bariátrica desnutrido e, infelizmente, os cirurgiões não têm como fazer uma avaliação tão bem feita como a gente é capaz de fazer, tá? Então, o projeto Acerto fala disso. Ele vai falar também de deambulação precoce, ele vai falar de diminuição da quantidade de volume que é corrido para esse paciente. A gente tem paciente que recebe 8, 10 litros de soro numa cirurgia, sabe? Então, ele prevê um aporte adequado de soroterapia para não sobrecarregar esse sistema cardiovascular do paciente. Ele solicita para não sondar o paciente, se puder, não passar sonda, não entubar, tá? Então, assim, é para evitar o mínimo possível. E esse paciente, em 2 horas pós-cirúrgico, já tem que ter recebido alguma dieta líquida, tá? No primeiro momento, se for alguma cirurgia gástrica. Em 2 horas pós-cirúrgica, ele já tem que estar recebendo dieta e já tem que estar deambulando, tá? Essa coisa de, fez cesárea, deita a cabeça dela, senão ela vai ter dor de cabeça pós-hack. Não, não vai ter. Estudos mostram que ficar deitadinho não prevê cefaleia pós-hack. O que evita cefaleia pós-hack é a punção, o trauma durante a punção. Teve trauma, perdeu líquido, fez bolha de ar, vai doer. Não fez, não vai doer. Ficar deitado, ficar sentado, ficar em pé, não vai prevenir a cefaleia pós-hack. Mas
Já com a cefaleia pós-RAC instalada, a posição deitada é mais confortável para o paciente, tá? Então, o decúbito não previne, mas melhora os sintomas.